Mas acompanhe comigo este versículo. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o seguinte: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No contexto, Jesus estava falando sobre comer, beber e vestir. Ele até diz que os seus discípulos não deveriam ficar ansiosos por coisa nenhuma quanto ao que há vez de comer, beber e vestir. E Jesus dá alguns exemplos estranhos, porque ele fala para olhar para as aves no céu, que não trabalham nem fiam, contudo o Senhor do céu as sustenta. E eu olho para as aves do céu, e de fato elas não trabalham, elas têm suas atividades, mas ninguém lhe paga nada. Elas simplesmente aproveitam as coisas da natureza e tudo que elas precisam para viver, para sobreviver, para ter seus filhotinhos, etc., elas têm naturalmente. De fato, para as aves na natureza não falta nada. E Jesus diz para os seus discípulos se compararem com estas. E a gente sabe que essa não é a nossa realidade, não é o que a gente experimenta no dia a dia. Eu não sei você, mas eu já passei por muitos momentos de privação. Nem sempre a gente tem o que comer, beber e vestir. Prova disso é o irmão que acabou de chegar aqui na frente e fazer um apelo para que você se desfaça daquilo que você tem sobrando, porque aquilo que você tem sobrando, muito provavelmente, esse caso é o caso, está faltando para alguém. Então a gente sabe que nem sempre é assim. Talvez você que está aqui dentro, você que está em casa, passou por isso ou até passa por graves privações. E Cristo termina todo esse discurso dele, do capítulo 6 de Mateus, um trecho que está dentro do Sermão do Monte, dizendo: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, ele está dizendo que não teríamos falta de nada, não sentiríamos falta de nada. Lembra aquele salmo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Sermão do Monte é um sermão focado na justiça de Deus. Pode perceber que dentro desse trecho, Mateus 5, 6 e 7, estão algumas das declarações mais fortes a respeito de justiça. Uma delas que Jesus traz aqui no Sermão do Monte é a que diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum vereis ou participareis ou sereis do reino de Deus. O Sermão do Monte, ele é sobre justiça. Ele trata deste assunto da justiça. E Cristo diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu leio esse verso, eu lembro da viúva pobre. Todos conhecemos a história da viúva pobre. Ela está no templo, muitas pessoas estão ofertando no templo, e ela se aproxima do lugar onde era posto as ofertas, e ela timidamente, discretamente, coloca 2 moedinhas e sai sem que ninguém a perceba, mas Jesus a percebeu. E Jesus diz dela que ela verdadeiramente deu mais do que todos qualquer, que ela era justa. E eu pergunto, ela era justa, faz parte do reino de Deus e de nada ela tinha falta? Porque Jesus diz que ela deu tudo o que tinha, e tudo que ela tinha era 2 moedinhas. Se ela deu as 2 moedinhas, ela ficou sem nada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E quando eu olho para a viúva pobre, eu começo a perceber que todas essas coisas não estão reféns de dinheiro. Que coisa mais assim, difícil de a gente entender na prática. Nós que somos tão reféns de ter, de possuir, para poder parecer ser, para a gente ter segurança, a gente gosta de ter as coisas. A viúva não tinha nada, e tudo que tinha, que era 2 moedinhas, ela deu. E ela diz que ela é e Jesus diz que ela é a justa, ou seja, daquela da qual se poderia dizer:
todas as coisas foram acrescentadas. Mas ela não tinha nada. E eu quero convidar vocês a refletir um pouquinho a respeito do reino de Deus, da justiça do reino de Deus. Entenda que se Jesus está propondo para nós uma nova justiça, uma justiça que excede a do escriba e do fariseu, ele não está propondo a mesma forma de julgar as coisas, não é do mesmo jeito. Em verdade vos digo que se a vossa justiça não exceder, não extrapolar, não romper com a justiça do escriba e do fariseu, vocês não pertencem ao reino do céu. Então, comparado com a justiça do escriba e do fariseu, a justiça que Cristo está propondo, ela é diferente, não é igual. E qual é a justiça do escriba e do fariseu? A justiça do escriba e do fariseu era a melhor justiça que Jesus podia apontar. Eu sei que a gente lê com preconceito, né? Ele falou do escriba e do fariseu, então ele estava falando dos hipócritas. Não! Escriba e fariseu era o melhor tipo de ser humano que a justiça humana poderia produzir. Homens tementes que oravam 3 vezes ao dia, que davam esmolas, que cumpriam toda a lei, que andavam certinho, que diante de Deus e diante dos homens, visualmente pareciam bem-aventurados, fiéis, homens justos diante da sociedade. Então Jesus não está falando de uma justiça que é simplesmente boa, comparado com uma justiça que a gente olha como sendo injustiça. Jesus está falando da justiça humana, da maneira como a gente a considera, e está dizendo, não serve. Ainda que você entenda como justo, precisa exceder. A justiça do escriba e do fariseu é a de todos nós. Eu não vou entrar nesse tema exaustivamente, porque eu quero me focar no reino de Deus e na sua justiça. Mas a justiça do escriba e do fariseu é a de todos nós. É a da recompensa. Nós agimos com base na recompensa. Nós fazemos o bem e queremos o bem para quem faz o bem. Simples assim. E nós aborrecemos quem faz o mal. E, em certo sentido, isso é necessário porque senão vira uma desordem. Ora, imagine bem que se a gente sai aqui agora no final do culto e ali fora tem um mau elemento, olha só, um mau elemento enfiando o pé de cabra na porta do carro. E aqui dentro nós temos alguém que é meio bom de luta, e ele consegue imobilizar, etc. e tal. O que a gente tem que fazer logo na sequência? Chama a polícia. E o que tem que acontecer com o mau elemento? Ir preso, receber a recompensa por sua ação. Essa é a justiça do escriba e do fariseu. E está errada? Alguém vai considerar injusto fazer isso? Claro que não, e num contexto de pecado, essa justiça não só é tolerável, como é necessária, porque senão você sabe que vira bagunça. A questão é que Jesus está olhando para esta justiça, baseada no direito de recompensar, no direito de ser recompensado, e está dizendo, a de vocês tem que exceder. Extrapola tudo isso. A proposta de Jesus é uma justiça que faz com que você ame o seu inimigo e ore pelo que te persegue. Ela é estranha. É por isso que no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, lá nos últimos versículos, o autor do Evangelho de Mateus registra a reação da multidão que escutou Jesus falando sobre esta justiça que ele estava propondo. O texto termina dizendo assim, e as multidões estavam pasmadas, chocadas com o ensino de Jesus, porque ele falava como quem tem autoridade. Eles estavam chocados. É interessante que eu leio o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, e eu não fico chocado, eu acho tudo lindo. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes. E eu penso, olha que lindo, vós sois o sal da terra, olha, nós somos o sal da terra. Eu acho tudo lindo. Eu termino o Sermão do Monte e eu não estou chocado como eles ficaram. Muito provavelmente é porque eu não estou entendendo o que eu estou lendo.
isso que nós pensamos que é justo de acordo com a nossa justiça, precisa ser transformado para que a gente exceda em justiça. A nossa justiça deve estar baseada no reino de Deus. Na justiça tal qual é o reino de Deus em seu estado ideal, perfeito. E no reino de Deus, em seu estado ideal, perfeito, não existe espaço para recompensar. No reino de Deus, as coisas são nossas e dos outros por direito adquirido, por dádiva. Você não recompensa ninguém. Dentro do seu ideal. Mas onde eu vejo o reino de Deus em seu caráter ideal para que eu possa perceber todas estas coisas? Bom, na Bíblia só tem 2 capítulos que falam sobre o reino de Deus em seu caráter ideal. Antes de nós passarmos a ter esta nova forma de justiça, a justiça baseada na recompensa, né? Só tem 2 capítulos da Bíblia que tratam do reino de Deus antes do pecado, que é Gênesis 1 e Gênesis 2. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Onde é o reino de Deus? Pensa um pouquinho. É no céu também, né? Onde é o reino de Deus, irmãos? Pensa um pouquinho, eu sei que a tua resposta, meu amado, é a resposta que vem no nosso coração. Pensa mais um pouquinho comigo. Quantos deuses a Bíblia apresenta como criadores? Deus criador. Quantos? Apenas um. Então, todo lugar que Deus criou pertence ao seu reino. A Bíblia chama Satanás, em algum momento, de príncipe deste mundo, não de criador deste mundo, não de rei deste mundo. Não entregue este mundo e não entregue a si mesmo a Satanás, porque ele não tem domínio. Este mundo é reino de Deus. E se a gente não está se comportando de acordo com o reino de Deus, o problema tem que ser resolvido em quem? Em nós, queridos. É por isso que Cristo falou em Lucas 17, versículo 20, quando questionados pelos fariseus, Senhor, mas cadê este reino então que a gente não está vendo? Tanto que ele anunciava que o reino estava presente, que eles perguntam para Jesus, mas cadê que eu não estou vendo? E Jesus fala claramente, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, entre vós, óbvio. Porque se o reino de Deus vem de um lugar para o outro, este outro lugar não pode ser reino de Deus. E aí eu pergunto, é reino de quem então? Não existe 2 criadores na Bíblia. O mundo foi criado como parte do reino de Deus e entregue para príncipes, para Adão, para Eva, para nós seres humanos dominarmos sobre esta partezinha do reino de Deus. Se nós entregamos a Satanás de alguma forma ou outra, não temos o direito de tornar este lugar reino de Satanás. Então não entregue para ele. Ok? E eu quero analisar o reino de Deus. Essa porção, Gênesis 1 e 2, para nós percebermos como ele é e qual a justiça que ele nos apresenta. Vamos perceber isso aí? Abra sua Bíblia em Gênesis 1 e Gênesis 2. A pergunta é simples, queridos. Como é o ser humano dentro do reino de Deus? Como é o ser humano dentro do reino de Deus? Qual é a visão que ele tem um do outro? Qual é a justiça do ser humano dentro do reino de Deus? Gênesis capítulo 1, eu quero ler alguns versículos do capítulo 1 e a gente vai para o capítulo 2, tá bom? E comece a perceber comigo que eu quero mostrar para vocês algumas mensagens que surgem desses 2 capítulos. Entenda o seguinte, Gênesis 1 e 2 é muito curto para tanta mensagem que ele suporta. Por quê? Porque ele é um relato extraordinário. Ele é um relato da criação inteira. Ele é um relato da criação da humanidade.
Se fosse você registrando todas estas coisas, quantas páginas você usaria? Entendeu? Para contar a história da vida de uma pessoa, a gente já precisa de muitas páginas. Aqui, em apenas 2 páginas, nós temos o relato de toda a criação. Quer dizer que tem muita mensagem brotando disso aqui. Muita mensagem que está para além da letra. Eu vou focar na justiça do reino de Deus. Talvez você já fez outras leituras focados em outros aspectos. Então me dê licença para focar apenas no aspecto justiça do reino de Deus, do mundo antes do pecado. Como que eu te enxergava como ser humano antes do pecado? Como que a gente se relacionava uns com os outros? Como eu entendia essa relação nossa com toda a humanidade, com toda a Terra, com todo o planeta Terra? Como é que o ser humano entendia essa relação? E é isso que eu quero mostrar para vocês, ok? Então, o versículo 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, meu amigo que está nos visitando aqui hoje disse, o reino de Deus é no céu, mas no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, o reino de Deus é tanto no céu quanto na terra. Ficou claro isso? A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E agora Deus vai começar a falar, e as coisas vão começar a tomar forma. E o primeiro dia da criação diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Depois, no segundo dia, versículo 6, diz assim: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Olha só o terceiro dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E depois no quarto dia, como é que começa? Versículo 14. Disse também Deus. Como que você percebe Deus aí nesses versículos? Ele fala e as coisas aparecem. Ele consulta alguém? Ele precisa consultar alguém? Ele tem um manual da criação? Ou ele age livremente? Percebe que ele age livremente? Deus fala e as coisas aparecem. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você guardasse aí. Deus age livremente. Ele fala e as coisas aparecem. Ele é livre. Deus é livre? Deus é livre. E ele continua, porque até agora aqui você tem um planeta, água com terra, mas não tem mais nada. Ainda não tem inserido no relato sol, lua. Deixa eu fazer uma pergunta. É possível o ser humano sobreviver num planeta só com água e terra? Sem sol, sem lua? É impossível. Mas ele vai continuar, e o versículo 20 diz assim: disse também Deus. Eu já pulei aqui a criação da luz, do sol, né? Versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer a separação entre dia e noite. Então aqui você já tem terra, água, sol, lua. Tá ficando bom, não tá? Mas deixa eu fazer uma pergunta, sem bichinho nenhum, sem peixe, sem relva, tem como o ser humano viver? Você sobreviveria num deserto? Você tem sol e tem lua. Você sobreviveria num deserto? Sem vegetação, sem animais? Não, né? E o que Deus está fazendo dentro dessa sua liberdade, dessa sua criação? Ele está deixando a terra cada vez mais habitável. Está percebendo isso? Que é isso que Gênesis está nos mostrando? Que Deus vai organizando e dando forma para o planeta e tornando ele cada vez mais habitável. A pergunta é, para quê? Por quê? Para quem? E aí continua, versículo 20, diz também Deus, povoem-se as águas, versículo 20, de enxames de seres viventes,
E o versículo 21, criou, pois Deus, os grandes animais marinhos, versículo 22, e Deus os abençoou dizendo, sede fecundos, agora tem terra, água, sol, lua, animais marinhos, aves, e eles são fecundos. Já tem relva, eu pulei a relva, né? Já tem relva. Já dava para viver? Ó, já tem terra, água, vegetação, animais. Já dava para viver? Já dava para viver. Mas vai ficar melhor, irmãos. Versículo 24. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, versículo 25, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra, conforme as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Agora está habitável, queridos. Agora tem até bichinho doméstico, tem pássaro. É legal o planeta Terra, mas o planeta Terra colorido e enfeitado é mais legal ainda. Você percebe que Deus é livre, Ele fala e as coisas acontecem? Mas você percebe que Ele também é inteligente, tem sabedoria na sua criação, Ele está organizando para que se torne habitável, sustentável. Você percebe isso no texto? Agora olha o versículo 26. Também disse Deus, agora aqui sim o alvo, a resposta à pergunta, né? Para quê? Para quem? O sexto dia vai coroar a criação. O sexto dia vai mostrar para quem que tudo está sendo criado, e o versículo 26 e 27 deixa isso muito claro. Quer ver só? Vamos ler? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Está percebendo quem é que tem que dominar sobre toda a terra? É o homem. Então quer dizer que toda a terra, esse pedacinho do reino de Deus, foi criado para quem? Para o homem. Eu quero falar com vocês sobre a justiça do reino de Deus. E eu estou pedindo para vocês lembrarem aí de duas coisas. A primeira, Deus é livre, Ele fala e as coisas acontecem. A segunda, Deus é inteligente, sabedoria. Olha que coisa linda. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo a terceira questão, que não está no texto, mas extrapola no texto. Quando o ser humano foi criado, o que lhe faltava para que ele pudesse sobreviver? Faltava criar alguma coisa? Faltava criar algum animal? Faltava criar alguma vegetação? O ser humano foi criado assim, faltando uma perna, faltando um braço, o cérebro ainda não estava bom? Ou tudo que ele precisa para sobreviver já estava pronto? Entenda que quando o ser humano chega nessa terra, criado por Deus, tudo, absolutamente tudo que ele precisa para sobreviver e viver bem, já estava pronto. Ele recebeu tem uma palavrinha mágica aí, fala mais alto, graça, queridos. Entenda o que é graça na Bíblia. Graça na Bíblia não tem tanto a ver assim com preço pago. Graça na Bíblia é de graça mesmo. Graça na Bíblia é a disposição de Deus de dar para nós tudo o que a gente precisa e de graça. E para a gente se beneficiar de tudo que Deus criou, nós seres humanos ainda precisamos de cérebro para pensar, braços para modelar, pernas para nos levar, e tudo isso a gente recebeu de graça. Qual que é o absurdo do ser humano? O absurdo do ser humano é pegar tudo isso que ele recebeu de graça, inclusive seus braços e pernas, e transformar em preço, e aí oferecer para Deus para merecer a bênção. Olha que absurdo!
Deus nos deu tudo, absolutamente tudo que a gente precisa para viver e sobreviver de graça. Isso é importante a gente perceber. E tem outra questão muito interessante aqui no texto, vou controlar meu horário aqui, que diz o seguinte, volta para o versículo 26, para a gente perceber a justiça do reino de Deus. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, queridos. Olha bem. Por que o texto fala que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus? O que significa a imagem? Onde é que eu vejo uma imagem? Aonde? Me dá um exemplo aí. No espelho, muito bem. Eu vou para frente do espelho e eu vejo a minha imagem é muito igual a mim, não é? Pois é. E a minha semelhança, onde é que eu vejo? Onde é que eu vejo a semelhança? De novo no mesmo lugar, né? No espelho. Se as duas palavras têm exatamente o mesmo sentido, o mesmo significado, não dava para aparecer só uma delas e pronto, estava bom? Criou, pois Deus, o homem à sua imagem. Está ótimo. Então disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem. Já não, para não transmitir a ideia completa? Por que o texto repete? Por que o texto é redundante? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Por que o texto é redundante, irmãos? Sabe por que o texto é redundante? Para a gente não precisar fazer força para entender. O texto, preste atenção no que eu estou dizendo. O texto está dizendo que o homem foi feito igual a Deus. Eu sei que a gente fica tímido para dizer isso. Mas é o que o texto está dizendo. Que o homem foi feito igual a Deus. E a gente fica chocado porque a gente fica pensando, mas isso é uma humilhação, é uma blasfêmia. Como é que o ser humano vai ter sido feito igual ao seu Criador? Queridos, isso é uma blasfêmia, algo que nos assusta baseado na nossa justiça, que está sempre fazendo comparação e considerando uns maiores do que os outros. A justiça divina está sempre descendo e se fazendo igual ao ser humano. Deus anda pelo jardim do Éden e na viração do dia ele conversa com Adão e Eva de igual para igual. Desse jeito. E se você acha que é difícil para Deus se rebaixar, para entrar em contato com o ser humano, eu vou dizer uma coisa para você. Na história bíblica, Deus já se fez sarça ardente. O que é mais elevado, o que é mais digno? Uma sarça pegando fogo ou um ser humano? Deus já se fez sarça ardente, querido. Deus já se fez nuvem para guiar o povo no deserto. Deus já se fez até fumaça, a famosa Shekinah que invadia o templo. Deus já se fez até maldição em Cristo Jesus e morreu no madeiro. E nós estamos aí achando que Deus é cheio dessa vaidade, né? Que não poderia ter criado o ser humano conforme a sua imagem e sua semelhança. Deixa eu te dar uma notícia. A justiça de Deus cria seres iguais. Desse jeito. E se eles são iguais, queridos, quer dizer que assim como Deus, eles são livres. Lembra que Deus é livres? E eles também são inteligentes. E se isso é verdade, nós deveríamos perceber isso em Gênesis 1 e Gênesis 2. E eu quero encerrar lendo mais 3 versículos com vocês, posso? De Gênesis 2. Vamos ver se isso aqui é verdade? Se Deus criou o ser humano exatamente assim? Primeiro, ainda Gênesis 1, 27, eu preciso ler esse texto porque ele é muito importante nesse contexto. Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E me ajudem aí. Homem e mulher os criou. Quem foi feito à imagem e semelhança de Deus? O homem ou a mulher? Os dois, queridos. Quer dizer que os dois foram feitos iguais. E iguais a quem em primeiro lugar? A Deus. Glórias a Deus por isso.
A gente não pode perder isso de vista, senão a gente começa a fazer nivelamento, inclusive entre homem e mulher, como se um fosse melhor do que o outro. Não, queridos, no reino de Deus não tem espaço para esse tipo de justiça. No reino de Deus, os seres feitos à sua imagem e semelhança são iguais. Isso tem que ficar muito claro. E se isso for verdade, Adão percebeu isso, não é? Se Adão foi feito livre e inteligente, quando ele recebe Eva, naturalmente eu espero que ele reconheça ela como se fosse ele mesmo. Ama teu próximo como se fosse a ti mesmo. Lembra disso? Ama teu próximo como se fosse a ti mesmo. Nisso se cumpre toda a lei. Ama teu próximo como se fosse a ti mesmo. Justiça do reino de Deus. Vamos dar uma olhadinha em Adão? E vamos ver se ele era inteligente e livre, a semelhança e a imagem divina. Gênesis 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra aqui é Ezer, tá? Eu sempre gosto de comentar isso, porque a tendência de interpretar auxiliadora é como se fosse um auxílio de baixo para cima. Mas essa palavra aparece mais de 20 vezes no Antigo Testamento e mais de 90% das vezes essa palavra aparece relacionada ao auxílio que Deus dá a seu povo. E o auxílio de Deus é de cima para baixo. Então, se fosse para usar essa palavra para criar níveis, que não é para fazer isso, eu teria que entender que a mulher me auxilia de cima para baixo, que não é o caso. Ela foi feita idônea, é um auxílio mútuo. Eu faço por você aquilo que você não consegue fazer sozinha. E você faz por mim aquilo que eu não consigo fazer sozinho. É idôneo. E a maior bênção que aparece em Gênesis 1, 26, sabe qual que é? Crescer e multiplicai-vos. E eu vou dizer uma coisa para nós aqui, rapazes, tá bom? Com as tecnologias, é capaz de a mulher conseguir gerar sozinha, mas nós não. Essa é a maior bênção que aparece em Gênesis 1, 26. É claro que ainda precisa do sêmen, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Não use esse texto para criar níveis entre homem e mulher, porque esse texto não dá espaço para isso. A justiça do reino de Deus em Gênesis 1 e 2 atesta: criou, pois Deus o homem, Adão, humanidade, criou, pois Deus humanidade, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E aí o texto aqui diz que não era bom que o homem estivesse só que olha só que estranho o próximo versículo. Em vez de falar da criação da mulher, ele traz uma cena que parece que está intrometida aqui no meio. Olha o que diz o versículo 19. Havendo, pois, o Senhor, Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Por que esse versículo aqui está no meio da história aqui da criação da mulher? Sabe por quê? Lembra como a gente começou lendo o texto? Deus é livre e inteligente, sabedoria. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu espero que o homem também seja livre e inteligente. Esse textinho está aqui para mostrar que Adão era exatamente assim. Porque quando ele vai dar nome para os animais, o que ele precisa fazer? Eu vejo um animal que tem a perna que flexiona, a orelha é mais comprida e as patinhas da frente é mais curtinha. E eu vejo outro quadrúpede com as patas tudo meio parecida, que tem a orelha mais curta e fica balançando o rabinho. O que ele precisa fazer? Ele precisa distinguir, exatamente. E quem é que distingue? Quem tem inteligência, raciocínio, sabedoria, discernimento. Para Adão poder dar o nome aos animais e esses nomes não se repetirem, ele tem que saber fazer distinção, perceber diferenças, reconhecê-los e se reconhecer diferente deles também. Faz parte do ser humano isso. Do ser humano faz parte, do animal não. Quem já colocou um cachorrinho na frente do espelho?
Ele fica latindo, fica bravo e tal. Não é que quando ele desiste é porque ele se reconheceu, é porque ele cansou. Sempre que ele passa na frente do espelho, a orelha levanta, porque ele fica desconfiado de quem está lá. Quem já colocou uma criança bem novinha na frente do espelho? Ela dá um tapinha no espelho, daqui a pouco ela já está ajeitando até o cabelo. Sabe por quê? Porque ela tem liberdade, inteligência suficiente para discernir. É o que Adão está apresentando ali. E ele é livre? Claro que ele é livre. O nome que ele deu para cada ser vivente, este foi. Quem é que escolheu? Ele tinha um manual? Deus deu todos os nomes já prontinhos para ele? Ou ele teve que usar a criatividade? Está percebendo, queridos? Que o ser humano é livre, inteligente, igual ao seu Criador, e que ele consegue ainda criar nomes diferentes para animais. Deus cria do nada, cria todas as coisas, inclusive nós. Mas nós, seres humanos, também criamos. Você está sentado em cima de uma criação humana. Esse banco uma vez foi árvore. Eu estou sendo filmado por uma tecnologia que é criação humana, que está captando a minha imagem, está falando com você aí em casa. O ser humano é criador, inteligente, livre. Como que eu espero que ele reconheça Eva quando ele recebê-la e vê-la pela primeira vez? Se ele corresponder à justiça do reino de Deus. Vamos ver como ele reconheceu ela? Versículo 23. Ele recebe Eva e olha o que ele diz para Eva, queridos, e a gente encerra com este versículo. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Veja bem, o nome de Adão, Adão é humanidade. O verdadeiro nome de Adão é varão. E o nome de Eva, varoa. Até o nome é igual. E o texto, mesmo em forma poética, demonstra para a gente como Adão viu Eva. Ele viu ela como sendo o próprio osso do seu osso e carne da sua carne. Queridos, todos nós somos filhos aqui, né? Obviamente que sim. Nem todos somos pais. Mas nós, filhos, somos a união de osso do pai, carne da carne do pai, mais osso do osso da mãe, mais carne da mãe. Vocês sabem disso. Nós já somos a união de 2 ossos e de 2 carnes. Osso do meu osso e carne da minha carne, só existe um nessa terra, sabe quem é? Poeticamente falando, metaforicamente falando, é minha esposa. Mas literalmente falando, sabe quem é o único que é osso do meu osso e carne da minha carne? Eu mesmo, ninguém mais. Quando Adão falou isso para Eva, ele estava dizendo: ela sou eu. Ela é igual a mim, mesmo que eles se vissem diferentes. No reino de Deus, os seres humanos são livres e inteligentes e eles sabem discernir, fazer diferenciação. Mas, em última análise, eles se consideram como queridos, iguais. Em relação às suas posses, escute bem isso que eu vou falar. Em relação às suas posses, eles entendem que tudo que eles têm, eles receberam de graça. Querido, entenda isso. Tudo que nós temos é de Deus. E Ele nos deu de graça. E nos colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Nós devemos cuidar uns dos outros com aquilo que a gente tem, queridos. A gente precisa entender que aquilo que a gente tem é do outro também, porque nós fomos feitos um. De maneira que se eu repartir uma roupa com o irmão que me faz um apelo aqui na frente, eu não estou dando nada, eu estou, em última análise, repartindo. A justiça do reino de Deus exige que você entenda a graça. A justiça do reino de Deus
exige que você se conecte com todos os outros seres humanos, vendo todos como um. É por isso que a reação do apóstolo Paulo é dizer que em Cristo não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos se tornaram um, queridos. A gente está numa semana de mordomia. E você talvez estivesse se perguntando aí até agora, mas pastor, por que você está falando disso se a semana é de mordomia? Queridos, a gente precisa entender que mordomia vai muito além do que dinheiro, porque mordomia existe antes de a gente ter inventado dinheiro. Mordomia é você ter consciência de que tudo que você tem é de Deus. E se tudo é de Deus e Ele deu para nós todos. E eu cuido de você, e você cuida de mim. Quando eu trago meu dízimo, eu trago a minha oferta, quando eu reparto a roupa, quando eu estendo a mão, quando eu dou água, quando eu dou alimento, quando eu visito, queridos, eu estou sendo mordomo. Eu estou cuidando bem daquilo que Deus colocou diante de mim. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Você está acostumado só a recompensar quem faz o bem, recompensar quem faz o mal? Quando o bem e o mal não existir mais, e tudo for uma coisa só, qual vai ser a justiça? O que você vai fazer com o seu desejo de recompensar? Quando não existir mais o mal, o que você vai fazer? A sua justiça tem que exceder, queridos. Tem que ser aquela benevolência que entende que tudo é de graça. E se tudo é de graça, tudo que está no meu poder é seu também. De maneira que eu não te deixo passar falta nenhuma, se você vir a mim, né? E se eu te encontrar também pelo caminho. Meu desejo, queridos, é que a gente seja mordomos fiéis. Meu desejo é que a gente entenda a justiça do reino de Deus. E mesmo que o mundo vá na contramão e nos empurre para a ganância, para cuidar de nós mesmos, que a gente esteja com os 2 pés firmados na justiça do reino de Deus, para que a gente possa verdadeiramente ser o sal da terra, a diferença e as pessoas queiram saber mais. Que você seja do reino de Deus, queridos, é o meu desejo. Amém.